Olha, hoje a Milena chegou aqui na empresa por volta das 5 da manhã. Eu nunca vi a Milena chegar tão cedo, numa alegria absurda. Eu preciso dizer uma coisa, eu quase acertei o placar. Eu disse aqui, a senhora e o senhor são testemunhas. Eu falei, ó, vai ser 3-1, acabou sendo 2-1. Boa tarde, Milena. Boa tarde, tio. Só que foi 2-1 pra eles, né? Pro São Paulo. Oh, meu Deus do céu. Você tinha que ser calibrado melhor aí. Diz uma coisa, com a sua experiência no esporte, no futebol, você já tinha visto alguma final daquele jeitinho? Olha, eu te confesso que ontem eu quase passei mal. Eu realmente fiquei nervosa com esse jogo. Eu adorei aquela coisa do VAR ali no final pra ver se... Esse negócio de combinação de resultados, de você ficar contando com o que o outro time tá fazendo no outro... não dá. Gostei, não dá. eu gostei. Vamos lá, você gostou, né? Você assistiu, né? Eu sei. Foi muito sofrimento, né, gente? Né, nação rubro-negra? O título veio, mas não foi fácil. Apito final no Morumbi e apreensão total, todo mundo ligado ali no jogo do Inter com o Corinthians em Porto Alegre. 9 anos depois, um campeonato brasileiro decidido na última rodada. Era o reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo e com o Morumbi. Quantos títulos ele venceu nesse estádio, né? Mas como técnico, essa era a chance mais importante. Para isso, o Flamengo dependia de si mesmo. Ceni precisava vencer o clube onde fez história. Só que essa missão não seria fácil. O São Paulo se retrancou. O Flamengo ficou preso sem alternativas. Tanto que as melhores chances nasceram de bola parada. O tricolor paulista foi mais efetivo na pontaria. Luciano, de falta, abriu o placar no fim do primeiro tempo. Lá em Porto Alegre, a essa altura, o Inter buscava uma vitória simples para tirar o título do Flamengo. O time gaúcho pediu pênalti nesse carrinho polêmico de Ramiro. A bola bateu na mão dele, mas a arbitragem deu lance normal depois de consultar o VAR. O Flamengo sabia que uma bola poderia mudar a história do campeonato. E no segundo tempo, o Bruno Henrique empatou. Mas não demorou muito para o São Paulo ficar na frente de novo. O goleiro Hugo falhou na reposição. Daniel Alves aproveitou e Pablo ficou sozinho para fazer 2-1 São Paulo. O jogo ficou amarrado e pilhado. Bruno Henrique teve duas chances, por cima e por baixo. O 8º título brasileiro parecia tão perto e tão longe ao mesmo tempo. O Flamengo dependia de um empate do Inter lá no Sul. Foi quando um lance já nos acréscimos deixou o banco de reservas gelado. O Internacional fez 1-0 com o Edenilson, resultado que daria o título para o time gaúcho. Mas o Bandeirinha marcou impedimento. O campeonato seria decidido pelo VAR. Tensão máxima, que virou alívio quando o impedimento foi confirmado. O jogo do Flamengo terminou e aí foi só secar o Inter por mais um minuto até soltar o grito de campeão. Com a pandemia, a festa no campo ficou mais reservada. O vestiário foi embalado com ritmos diferentes, do funk carioca ao som latino de Arrascaeta. Durante a entrevista coletiva, teve o tradicional banho de gelo no técnico campeão. Rogério Ceni agora comemora o título como treinador do Flamengo. Eu tenho esse presente que é ganhar um campeonato brasileiro rubro-negro, né? Colocar uma estrela no peito das cores vermelha e preta do Flamengo. Então, para mim, é sempre especial, pelo local onde eu comecei a minha vida aos 17 anos e hoje pelo clube que eu posso trabalhar com apenas 4 anos de carreira, podendo ir em 4 campeonatos brasileiros, ter ganho 2, um com o Fortaleza, outro com o Flamengo no dia de hoje. A história de uma geração vai sendo escrita título após título. Parabéns para o Flamengo e para o Rogério Ceni também, né? Flamengo campeão, mas como em todo final de campeonato tem que ter polêmica também. Por isso, o Gutenberg, nosso comentarista de arbitragem, já está aqui com a gente. Tudo bom, Gutenberg? Tudo bem, Milena. A primeira polêmica é essa. Foi pênalti ou não do Ramiro nesse lance aí? Vamos ver. Bem, mais uma vez o VAR foi o grande protagonista da rodada, né?
Este lance é um lance que o atleta, quando ele faz o carrinho, ele assume completamente o risco da jogada. Então eu nunca vi nenhum atleta dar um carrinho na bola para dominar a bola, ele faz para disputar a bola. E quando ele disputa e assume o risco, é natural de que ele passou a exceder o espaço físico dele. E foi o que aconteceu, o atleta deixa o braço para trás e a bola é cortada a trajetória. Então é um lance de pênalti, foi muito bem marcado pelo árbitro. Aí entra o VAR na jogada, que aciona o árbitro, chama o árbitro e mostra um lance de uma maneira vista pela televisão, uma maneira que foge completamente à essência do campo de jogo. E aí por isso ele volta atrás. Então, no meu ponto de vista, o lance foi um lance que ele marcou e acertou no primeiro momento o pênalti, e aí depois ele volta atrás de tudo, e aí é natural que muda completamente o andamento da partida. Então, errou quando ele deixa de marcar o pênalti que ele havia assinalado anteriormente. Então, foi pênalti e a arbitragem, neste momento, errou. Bom, como a gente viu há pouco na matéria do jogo, terminou a partida do Flamengo no Morumbi e ficou todo mundo ligado no celular acompanhando o Inter. Aos 51 minutos do segundo tempo, os rubro-negros se depararam com esse lance, Gutenberg, gol do Edenilson. E aí? Não, neste lance a arbitragem acertou. O atleta ele estava em posição de impedimento no momento em que a bola é alçada e ele conclui a jogada fazendo o gol. E aí, o grande outro detalhe que cria toda essa polêmica, todo esse problema, é porque tem um protocolo novo que o árbitro assistente, o bandeira, ele não levanta a bandeira imediatamente, ele tem que esperar a conclusão da jogada. Imagina você, a torcida já estava todo mundo comemorando o gol. Quando olha lá para baixo, o árbitro, depois da conclusão da jogada, levanta a bandeira. Ele acertou. O atleta estava em posição, no momento que ele recebe, faz um gol impedido. Então, neste caso, o Wilton Pereira, que é um árbitro de Goiás, um árbitro do quadro da FIFA, acertou, marcou muito bem o gol, anulou o gol que estava impedido. Banho de água fria. É. Os vascaínos lá do prédio já estavam com os fogos na mão, verdade. gritando Você, na janela. inclusive, né? Não, eu não faço esse tipo de coisa. Você eu não, faço. você não. Você tava Mas só... então esse daí não vai. Mas o outro, tá vendo, né? Não, e o momento ali de glória, né? É O Abel, nosso querido Abel, estava todo feliz, né? Agora vai. Comemorando, já todo mundo contando que o comemorando. título era dele. Agora, outro detalhe é que teve também um outro gol no final do primeiro tempo, que também estava impedido, o Internacional faz um gol e foi anulado. Muito bem anulado pelo Wilton Pereira. Ou seja, o grande protagonista do Campeonato Brasileiro no ano de 2020, o campeonato que termina o campeonato de 2020, foi o VAR. Você é Legal, a favor agora- ou contra o VAR? Desculpa, Não, Milena. vai lá. Você já apitou muitos jogos. Você acha o VAR legal ou você não gosta? O detalhe é que o VAR, a metodologia da utilização do VAR, como foi criado, eu sou a favor, que é para toda vez que o árbitro ele tiver um lance polêmico, ele aciona o VAR, ele chama o VAR. O problema é que hoje está sendo diferente. O lance que está acontecendo em campo, que o árbitro olha em campo, a essência do jogo é completamente diferente. A convivência dentro de campo com o atleta, o calor da torcida, muda completamente. Então o árbitro vê uma jogada dentro de campo e aí o VAR aciona ele e diz, olha, esse lance não foi isso. Aí ele fala, então eu vou ver. E aí quando ele vê, é isso que eu não sou a favor. Então, na dúvida, vá ver o que aconteceu. Vá ver Ai, o que meu Deus do aconteceu. céu. Vamos lá, notícias do Fluminense. O Fluminense fez o papel dele contra o Fortaleza no Maracanã. Vamos ver os gols. No primeiro tempo, o gol foi do artilheiro Fred. O atacante encheu o pé. E aos 15 minutos do segundo tempo, o zagueiro Matheus Ferraz fechou o placar de cabeça, 2-0. Mas com a vitória do São Paulo em cima do Flamengo, o tricolor carioca não garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores. E o Flu vai disputar a fase preliminar. Já em São Januário, o Vasco venceu o Goiás por 3-2, mas não foi o suficiente para evitar o rebaixamento para a Série B. Uma noite de despedidas. O último jogo do ano do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro e o adeus do técnico Vanderlei Luxemburgo do comando do Cruz Maltino. O time buscou tornar o momento mais leve. Saiu na frente no placar. Cano aproveitou o rebote e chutou com capricho. Mas Fernandão fez o goleiro Fernando Miguel se esforçar para tentar salvar essa bola. Só que depois de conferir o lance no VAR,
o árbitro indicou que foi gol do Goiás. Fernandão de novo. Ainda marcou mais um depois desse chute rasteiro que surpreendeu o goleiro vascaíno. No segundo tempo, Ricardo Graça cabeceou no cantinho. E o zagueiro aproveitou mais uma bola aérea para garantir a vitória do Vasco por 3-2. Mas mesmo assim, o time carioca está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Luxemburgo nem falou na coletiva de imprensa. A partir desta sexta-feira, uma reformulação começa no Vasco. O elenco principal vai tirar alguns dias de folga e o Sub-20 vai se preparar para disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O estadual é uma boa oportunidade para a equipe recuperar a confiança no ano. O Clube Cruz Maltino ainda tenta a anulação do jogo contra o Internacional depois de analisar as imagens do VAR do gol do Dourado. Mas ainda aguarda a resposta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O campeonato, pelo menos para o Vasco, ainda não acabou. A diretoria pediu anulação da partida contra o Internacional pela 36ª rodada. Por causa desse gol aí do Rogério Dourado. Gutenberg, o VAR não funcionou. Tem chances de realmente dessa partida ser anulada? Milena, mais uma vez a polêmica com o VAR. O VAR que, desde o início do campeonato, em todos os jogos, em São Januário, funcionou em todas as partidas, dessa vez não funcionou. Foi quase 5 minutos de polêmica ali, de debate, de discussão, ou seja, a torcida que comemorava, a outra torcida que pedia anulação, e o VAR se enrolou todo e no final da história disseram que foi problema técnico por conta de uma sombra da arquibancada. Sombra essa que sempre esteve ali. Que sombra? Sempre. É a sombra que trouxe essa polêmica toda. Enfim, o Vasco encaminha para o STJD, para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo a anulação da partida, que pode acontecer. Quem é soberano na conclusão de toda a rodada é o STJD. Uma vez que o STJD entender que esta partida o Vasco foi prejudicado, ele vai anular. E aí começa um outro problema. Aí vem aquela história do tapetão. Vai para o tapetão, ganha ou não. O Bahia também. Existe uma polêmica aí de que o Bahia escalou um atleta que não podia escalar. Então tem ainda algumas polêmicas que este campeonato vai parar com certeza absoluta no STJD. Então existe a possibilidade até do Vasco não ser rebaixado? Total. Meu Deus. Tudo pode acontecer no futebol, né? Tudo pode acontecer. Então o VAR vai continuar causando polêmica, né? Vamos nessa. Tá vendo, Tino? Pode ser tudo resolvido, fica tranquilo. E aí não vamos entrar mais em polêmicas. Eu não aguento mais polêmicas. Hoje, no início do programa, estavam me questionando se o Flamengo tem 7 ou 8 títulos. Perguntar logo isso para mim, Gutenberg, Milena. Eu vou sempre pelo número mais alto. Na minha opinião, e é só minha opinião, 8. Aí eu acho que é vascaíno, me mandou um print, falou, no site da CBF tem 7 títulos. Diz que o Flamengo ganhou o 7º título, não o 8º. Essa história é antiga, né? Vamos deixar nos 8, né? O 8 é bonito, é o infinito. Ficou bonito. Né? Lamentavelmente, a gente termina o campeonato, o pessoal falando, Varmengo. É triste isso, né? Olha isso. Mais polêmica, né? Mais polêmica. Agora não dá. Agora você vai ter que comentar. Vamos para a classificação final, então. Depois de 38 rodadas, a tabela final da classificação do Brasileiro ficou assim. Flamengo, campeão com 71 pontos, um à frente do Internacional. O Fluminense terminou em quinto com 64 e na zona de rebaixamento, Vasco, Goiás, Coritiba e o Lanterna Botafogo. A gente não pode terminar o Balanção da Rede de hoje sem mostrar a chegada da delegação do Flamengo ao Rio depois do título. Muita festa dos jogadores e dos torcedores também. Vamos ver. Apito final no Morumbi. Flamengo octacampeão brasileiro. A comemoração dos jogadores no gramado era só o começo da festa da nação rubro-negra. Para os flamenguistas apaixonados, dormir não era uma opção. Depois de sofrerem até depois do fim da partida contra o São Paulo, o que eles queriam era comemorar. A festa da torcida tomou conta do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Era a expectativa pela chegada dos jogadores.
Campeonato mais doido que eu já vi, mas o Flamengo ganhou, né? Mesmo sem ganhar o último jogo, tinha que tá campeão, agora a gente tá aqui esperando o time para ver se a gente consegue pelo menos comemorar um pouquinho perto dele, já que foi o campeonato todo sem poder apoiar de perto. Enquanto isso, os campeões dançavam, comemoravam. E claro, acompanhados dela, a tão sonhada Taça do Brasileirão. Do Galeão, o ônibus do Flamengo foi para o Ninho do Urubu, em Vargem Grande. No meio do caminho, uma paradinha rápida para o desembarque de alguns jogadores, como o atacante Bruno Henrique. Os próximos dias serão de comemoração e de folga para o time titular. Os jogadores terão 10 dias de descanso e só devem voltar para o campo na terceira rodada do Campeonato Carioca. O pequeno Theo comemora o aniversário nesta sexta-feira e a idade não poderia combinar melhor com a data, 8 anos. Eu vou lembrar para muito tempo. Ele e o Flamengo acordaram hoje em 8 patamar. De presente, o Theo pediu para ver a chegada do ônibus com os jogadores. Na terça-feira, às 9h30 da noite, o octacampeão do Brasileirão vai em busca de mais, de uma nova conquista. Começa a caminhada pelo título do Campeonato Carioca. E a estreia você vê aqui, na Record TV, Flamengo e Nova Iguaçu. Próxima terça, 9h30 da noite. Flamengo e Nova Iguaçu. Na estreia do Cariocão 2021. Exclusivo na Record TV. Terça-feira agora é a estreia do Campeonato Carioca 2021. Eu tenho a honra de receber um dos melhores narradores esportivos desse país. Olha o sorriso, olha o sorriso. Lucas Pereira, fera brabíssima. Que honra ter você aqui. Ô, Tino. Olha, já assisti você narrando futebol, vôlei, tênis de mesa, MMA. Sou teu fã. Fazia muito, é verdade. Já narrou muitas lutas de MMA. E a fera brabíssima. Que honra te receber aqui no Rio de Janeiro, no estúdio da Record Rio. E tô me sentindo até uma vela. Uma vela porque vocês dois trabalharam juntos durante muito tempo, não é verdade, trabalhamos, nossa equipe, nossa grande equipe. Você vê, saiu o comentarista de arbitragem, entrou Lucas, nosso narrador maravilhoso. Lucas, e essa emoção de estar no Rio de Janeiro, na sua casa, para o Campeonato Carioca? Olha o sorriso, menino. Ó, para todo mundo saber, eu sou carioca. Morei no Rio de Janeiro até os 40 anos, depois eu fui para São Paulo, mas ó, minha família toda mora no Rio, meus irmãos no Rio, minha mãe no Rio, tenho muitos amigos aqui, tô feliz da vida. Ontem foi meu aniversário e eu ganhei de presente de aniversário essa vinda aqui pro Rio para fazer o Campeonato Carioca, que eu conheço muito bem, já torci muito a favor, contra, já narrei muitos jogos durante muitos anos. E vai ser demais, Tino. Que bacana. Vai ser demais. Lucas tem experiência incrível. Já narrou Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Tem um Brasil e Argentina que você narrou. Não, e aqui pela Record, eu narrei 2 finais olímpicas de futebol. Uma em 2012, outra em 2016, com o Brasil campeão pela primeira vez, uma medalha de ouro no peito olímpica. Eu tive a oportunidade de narrar para o Brasil inteiro, né? Essa grande decisão, essa final Brasil-Alemanha. Ou seja, é pé quente. É verdade. Você viu ali. Agora, pé quente para quem, né? Flamengo, Fluminense, isso que eu ia te perguntar. É melhor não dizer, né? Melhor não dizer, vamos encarar por aí. Até o final do Carioca eu descubro. Até o final do Carioca eu vou... Vai ter um grito de gol diferente. Vai torcendo ali, né? Escondidinho. Já tá tudo pronto. Tá, estúdio, cabine. Ó, jogos... Gente, jogos terças e sábados, viu? Terça, 9h30 da noite, sábado, 9 da noite.
sempre um jogo por rodada exclusivo na Record TV, então imperdível, e você vai acompanhar clássicos, os grandes times, o colorido, né, do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é o mais charmoso do Brasil, eu diria o mais charmoso do mundo. O Fla-Flu é o clássico, um dos mais famosos do mundo, né? Então a gente com certeza vai ter aí grandes jogos na tela da Record TV. Momento histórico, Tino. Depois de 23 anos, a Record TV, que fazia nos anos 90 o Campeonato Carioca, a última vez foi em 98 e agora volta a transmitir em 2021 o Campeonato Carioca. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ser bom demais. E terça-feira agora já tem Flamengo em Nova Iguaçu e sábado tem Vasco, viu? Volta Redonda e Vasco. Volta Redonda e Vasco. Ó, a redenção do Vasco, hein, O Vasco vai arrebentar, agulhado. Desculpa o pessoal de Volta Redonda, mas o Vasco tá... Não tem como segurar o Vasco. O Cristiano Ronaldo tá de olho no Vasco. Eu vou trazer algumas notícias. Cristiano Ronaldo, Messi, tem fila para jogar no Vasco. Caramba, hein? Guardiola quer ser o técnico. Com a saída do Luxemburgo, Guardiola já ligou aqui, mas o Vasco está analisando propostas. A situação tá muito boa pro Vasco. Ó, e a chance do Vasco, né, e do Botafogo também, que não foram bem no campeonato, irem bem agora, porque é um campeonato tiro curto, né? São 15 jogos só, 11 rodadas do primeiro turno. Aliás, regulamento bem tranquilo, viu, Tino? Isso ó, primeiro turno, não tem negócio de primeiro e segundo turno, é primeiro turno só, 11 rodadas, todo mundo contra todo mundo. Os 4 primeiros disputam semifinal. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, 2 partidas semifinais e de volta e 2 partidas finais e de volta. Nada só uma experiência, sabe tudo. Milena, que dupla dinâmica, sensacional. Obrigado pela sua presença, parabéns. Ó, que hoje seja a melhor sexta-feira de nossas vidas. Já está sendo. É isso aí. Que isso, Feri, parabéns pra você. Obrigado. Felicidade, muitos anos de vida. Que Deus continue iluminando seus caminhos, você continue sendo essa pessoa de caráter, esse grande profissional que você é, Lucas. Obrigado. Mais um valeu, Tino. Milena, um beijo, meu amor. Valeu, querido. Fique com Deus, até terça-feira. Até. Vamos com a imagem do Flamengo? Vamos, claro, por favor. Depois das imagens do Flamengo, Vamos dar parabéns pro Mengão. Flamengo merece. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu vencer. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E a regata de